Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à minha aula aqui no programa Gestão na Prática, esse programa do G4 Educação para ajudar empresários, gestores e empreendedores a acelerar o crescimento de forma sustentável e eficiente dos seus negócios. Meu nome é Alfredo Soares, eu sou autor do livro Bora Vender, Bora Varejo, Todos Somos Uma Marca, apaixonado por vendas e também comecei a empreender vendendo cartão de visita porta em porta aos 17 anos de idade no Rio de Janeiro. Fiz faculdade de publicidade, aprendi tudo sobre construção de marca, sobre marketing e comunicação e fundei a minha primeira startup chamada X-Tech E-Commerce. Liderando essa startup no ano de 2015 a 2018, a gente vendeu mais de 547 milhões de reais e vendemos a nossa operação para a Vetex, a gigante do mercado de e-commerce no Brasil, que hoje atua em mais de 45 países e já abriu capital na Bolsa de Nova York. Ao longo dessa jornada, eu fundei outras startups como a Social Rocket, participei da fundação do G4 Educação ao lado do Thales Gomes e Bruno Nardon, que são os meus sócios hoje aqui e meus mentores, e atuo como sócio da Vetex, sócio conselheiro na Loja Integrada, que é a mais popular plataforma de e-commerce do Brasil, com mais de 1 milhão de lojistas. E também hoje atuo como advisor em algumas empresas do varejo, como C&A, Aramis e Rimax no Brasil, entre outras. E a paixão pela startup, a paixão pelo empreendedorismo, pela tecnologia, me fez aí carregar mais de 30 investimentos anjo ao longo desses últimos 5 anos. Bom, então é isso aí. Vamos agora começar a nossa aula sobre estratégias comerciais que vão te trazer sustentabilidade e eficiência no longo prazo. Afinal de contas, essa moda de comprar crescimento e de acelerar sem eficiência acabou e isso não se mantém ao longo do tempo. Para isso, é muito simples. O que eu quero te ensinar hoje aqui nessa aula é um módulo de como você sai do modelo de máquina de vendas e você constrói um ecossistema de vendas, conectando marketing com vendas e tendo mais eficiência nesse processo de posicionamento de marca, geração de demanda, jornada, time de alta performance e principalmente a comunicação do seu negócio. No final do dia, pare para pensar o quanto você gasta em veículos, em mídia, para se comunicar com quem já é seu cliente. O quanto você não tem engajamento da sua base de cliente para conseguir comunicar com ela e criar uma escada de valor. E é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. Claramente, quando você avalia as empresas que estão investindo em comunicação, em posicionamento de marca, como XP, Nubank, e construindo essa comunidade onde existe o engajamento e confiança, o custo de aquisição de clientes dessas empresas acabam sendo muito mais baixo e, com isso, obviamente, trazendo um maior potencial de crescimento no médio e longo prazo. Do outro lado, você tem as empresas que compram crescimento, que compram canal e que não buscam essa eficiência, fazendo muito barulho e se espalhando ao invés de crescendo, de expandindo. Essa é a diferença de uma estratégia comercial, onde você faz a expansão do seu negócio com estratégia, com conectividade, com sustentabilidade, fazendo com que as alavancas de crescimento elas se retroalimentem e tornando a sua máquina de vendas um ecossistema daquelas empresas que simplesmente aumentam a verba de marketing, aumentam o anúncio e ficam oferecendo o produto para muita gente sem realmente construir uma conexão, transformando aquele alcance em audiência e trazendo muito mais sustentabilidade ao longo do processo. Então aqui, essas empresas elas espalham o seu orçamento, elas espalham a sua marca. E do outro lado, que é o lado onde eu quero que a sua estratégia esteja, você constrói uma conexão e você expande o seu negócio e conquista novos territórios. Bom, nessa aula de hoje eu vou falar sobre como transformar a sua estratégia em um ecossistema e quais os conceitos e técnicas você precisa entender para poder traduzir isso e tangibilizar no seu planejamento estratégico e na sua estratégia comercial. Para começar, a gente tem que falar de algo muito simples, que são 2 indicadores de qualquer negócio, independente se você vende colchão ou se você vende agro, se você vende serviço. Esses são 2 indicadores muito fundamentais para você acompanhar no seu negócio. O primeiro indicador é o CAC, que é o custo de aquisição de cliente. Ou seja, o quanto você gasta somando marketing e vendas para adquirir um cliente no seu negócio. E o outro
é o LTV, que é o Lifetime Value, que é o valor que você consegue capturar do seu cliente no tempo do seu negócio. Bom, hoje, qualquer estratégia comercial precisa ter premissas e direcionamentos para diminuição do CAC e para aumento do LTV. Ou seja, como eu adquiro o cliente mais barato, né? E aí cada canal vai acabar tendo um CAC diferente e você vai buscar essa eficiência focando o seu orçamento em criar canais e consolidar canais que te permita ter um menor valor de aquisição. E por outro lado, como você cria uma experiência, cria uma jornada segmentada, define muito bem o seu persona para você ter uma jornada cada vez mais conveniente, conseguindo criar uma escada de valor ao invés de ficar oferecendo o produto que você tem encalhado no estoque ou o que você quer. Basicamente, galera, nessa estratégia de ecossistema de vendas, o cliente é o centro dessa estratégia. A partir do comportamento dele, dos canais de comunicação, dos desejos, da rotina, das características dos seus diferentes perfis de cliente, você constrói a sua escada de valor, você constrói ali o seu mapa de produtos para que você sirva e entregue para esse cliente e que você faça que esse cliente gere mais indicação, que esse cliente compre mais vezes e que esse cliente compre produtos mais caros que você passe a oferecer para ele. E é isso que a gente vê em todos os tipos de negócio. É assim que a gente vê no banco, que começa com aquele cartão gratuito até chegar no private, né? É assim que a gente vê nas companhias aéreas, onde você tem a passagem mais barata, que não te dá direito de troca, até as passagens mais caras, mas que te dão mais pontos e mais flexibilidade. Então, essa estratégia, esses pontos, essas premissas que eu estou trazendo para vocês, sem sombra de dúvidas, funciona para qualquer negócio. E o seu desafio depois dessa aula é como você pega esse material e aterriza no seu negócio, na sua estratégia. Vamos, para todo mundo estar na mesma página, vamos falar de dois modelos de negócio. Existe o modelo de negócio 1.0, vamos chamar de 1.0, tá? Que é o modelo onde você foca em anunciar para todo mundo, oferecer o seu produto para o maior número de pessoas, monetizar a qualquer custo, mensurar as atividades. Você cria essa máquina de venda de panfletar para todo mundo, de falar com todo mundo. Você tem uma comunicação única, né? Ou seja, não é como o seu cliente compra. A sua premissa para criar estratégia é, cara, como a minha empresa funciona, como eu vendo. E você tem a estratégia de comunicar o mesmo produto várias vezes para os mesmos clientes. Então, esse é o modelo comercial 1.0. E agora eu quero falar para vocês sobre esse novo modelo que eu gostaria que vocês começassem a pensar na sua estratégia dessa forma, que é o modelo 4.0. Nesse primeiro modelo, a gente chama ele de modelo transacional, aonde toda a estratégia é focada na transação. Nesse novo modelo que eu quero trazer para vocês, é um modelo 4.0, é um modelo relacional, aonde você constrói uma marca, constrói autoridade, aonde você cria uma audiência, você constrói um engajamento, ou seja, você constrói confiança nessa audiência para que você consiga gerar valor para essa audiência e lá na frente capturar valor deles, né, criando todo esse engajamento, todo esse poder que vai te trazer um menor CAC e um maior LTV. Nesse modelo relacional, seu primeiro desafio é entregar valor para o cliente na comunicação. O que significa isso, Alfredo? Significa o seguinte: a sua marca, a sua estratégia de marketing, ela precisa ser mais interessante do que interesseira. Ou seja, você precisa falar menos sobre o que você vende e falar mais sobre o que interessa para o seu cliente. Então, no G4, por exemplo, a gente fala de empreendedorismo, a gente fala das notícias, a gente fala de lifestyle, né, de estilo de vida, a gente fala sobre a nossa religião, a gente fala sobre a nossa família, sobre a nossa rotina, e a gente não vende cursos disso, a gente vende cursos de negócio, mas o nosso cliente, ele se interessa por esporte, por viagem, por esses temas, por liderança, por rotina, por mentalidade. Então eu não preciso ficar falando só sobre vendas, eu não preciso ficar falando sobre growth, eu não preciso ficar falando sobre CX, eu não preciso ficar só me comunicando sobre o meu negócio.
Eu posso me comunicar sobre o que interessa para o meu cliente, entregando valor para ele, para aí sim depois colocar ele numa jornada que vai ter não só uma oferta, mas vão ter várias janelas de oportunidade para que ele me compre. Ou seja, galera, para vocês entenderem, né, o racional por trás dessa estratégia, essa é uma estratégia onde você para de vender e faz o seu cliente comprar, se posicionando, se diferenciando e criando a solução ideal para o seu cliente. Ao invés de você ficar oferecendo o teu produto para todo mundo e ficar vendendo a sua empresa para todo mundo, à torta e à direita, sem conseguir ter métricas e sem conseguir alocar o recurso mais importante de qualquer empresa, né? Existem três recursos muito importantes em qualquer empresa: dinheiro, tempo e pessoas. Então, se você não direciona esses três recursos para aquelas iniciativas que vão dar mais resultado, você vai acabar tendo um baixo LTV e o seu CAC só subir, só aumentar, e isso no longo prazo vai comendo margem do seu negócio e o seu negócio acaba não conseguindo consolidar o segmento, não conseguindo crescer, não conseguindo fazer M&A com outras empresas, né? Então é claro, assim, é óbvio que quando a gente olha para as empresas que construíram essa estratégia de investir em marca, de construir audiência, de criar uma comunidade, de conectar isso numa máquina de vendas e de ter uma área de sucesso do cliente, de experiência do cliente, você percebe que essas empresas, elas assumem o controle do seu crescimento. E isso faz total diferença. Então, nesse modelo de negócio relacional, você entrega valor para o seu cliente, você tem a sua estratégia totalmente orientada à LTV, você mensura os seus resultados e não as suas atividades. Você não tem uma máquina, mas você cria um ecossistema de vendas. Você tem uma jornada segmentada por canal e por persona. Ou seja, o cliente que vem de um determinado canal vai ter uma jornada, um ciclo de venda completamente diferente daquele que vem de outro. E você vai plugar novos produtos dentro dessa sua audiência, criando aí essa escada de valor. E você consegue perceber muito claro as diferenças dos diversos modelos de negócio, né? Então, no modelo single channel, você está ali trabalhando ali, você ou está no lugar onde teu cliente passa, ou você leva o seu produto aonde seu cliente está. Quando você vai para o modelo de multicanalidade, que é você começar a diversificar os seus canais de venda, você começa a oferecer para o teu cliente facilidade. Ou seja, ele te encontra de formas diferentes em lugares diferentes. Então, por exemplo, eu posso dar um exemplo aqui da Oficina, que é uma marca de roupa que tem loja em shopping, tem o e-commerce, mas ela agora tem procurado empresas com a maioria de público masculino para construir pop-up stores nessa empresa, trazendo a empresa até onde o cliente dela está e o mais importante, dando essa facilidade do cara, né, do cliente não precisar sair do trabalho, ir num shopping, experimentar roupa, já trazendo a roupa até o cliente. Isso entrega uma grande facilidade e, o melhor de tudo, é uma estratégia que tira o seu cliente de passar em frente ao teu concorrente e ver uma roupa que ele gostou ou ficar na dúvida ali com mais opções ao redor dele. Então, essa é uma estratégia de multicanalidade. Você tem também o cross-channel, que é quando os canais se comunicam para entregar para o seu cliente muito mais comodidade. É basicamente quando os canais eles cruzam as informações e eles servem ali os clientes da melhor forma possível. E o modelo mais poderoso e a maior tendência hoje de qualquer negócio é o modelo omnichannel, ou seja, o modelo que o que você entrega para o seu cliente se chama autonomia. É isso mesmo, você entrega para o seu cliente acesso à informação, transformando os seus canais e os seus serviços em microserviços para o seu cliente, aonde você coloca o cliente no centro dessa plataforma, desse ecossistema que está ali para atendê-lo, para resolver a dor e para conseguir entregar a melhor experiência possível para o seu cliente em diferentes fases da jornada do cliente. Bom, agora eu quero mostrar para vocês como funciona a multicanalidade, né, o Omnichannel aqui no G4, para vocês entenderem como é que funciona a nossa priorização de canais. Então olha aí que vocês estão vendo na tela agora, que você tem o que é alta prioridade, o que é baixa prioridade e o que a gente deve testar, manter ativo, investir para longo prazo
e despriorizar. E aí a gente vai ver que a gente separa do lado esquerdo o que dá ROI no curto prazo, do lado direito o que dá ROI no longo prazo. Para cima, o que não é validado e tem alto potencial de receita, e para baixo, o que já é validado e o que tem baixo potencial de receita. Então tá aí para vocês agora abrindo a caixa preta do G4 Educação para vocês entenderem qual é o nosso momento nessa multicanalidade que a gente está usando, tanto para gerar demanda quanto para construir comunidade e para entregar valor para a nossa audiência e, consequentemente, para os nossos clientes. Então, hoje, o que a gente tem testado, né? O que está em momento de teste aqui no G4? TikTok, eventos, palestras e influenciadores. São canais que a gente tem testado formas diferentes de usar e eles dão um ROI no curto prazo, mas a gente ainda não tem uma validação de qual a melhor forma da gente usar, em que produto, em que momento da jornada. Então a gente tem testado isso com altíssima prioridade. O que já é validado no G4, que hoje faz parte aí dos nossos principais canais de geração de demanda? Social Media, que é o nosso canal aí com mais de 50% da geração de demanda, Meta Ads, Google Ads e indicações, que hoje já chega a mais de 20% aí da nossa geração de demanda. O que a gente sabe que faz barulho, faz awareness, faz branding, mas tem baixo potencial de receita? Media out of home, cinema, rádio, são mídias que a gente já utilizou, mas que a gente usa pontualmente, porque a gente sabe que ela mais cria frequência de uma mensagem da nossa marca do que gera realmente ali leads diretamente para o nosso negócio. E o que a gente sabe que no longo prazo pode ter um impacto gigante e ajudar a diminuição do CAC nesse calendário aí, nessa longevidade do negócio, é YouTube, podcasts e SEO, por exemplo. Então, é mais ou menos assim que a gente vai avaliando e vai tomando a decisão de tempo, pessoas e dinheiro que a gente investe para transformar o G4 numa escola multicanal. E Alfredo, mas quem está fazendo isso? Tenta apresentar para a gente um grande exemplo global que prove essa tese de que investir em marca, investir em audiência, criar microserviços para atender o seu cliente, investir em experiência de compra, que está sobressaindo, que está tendo resultado real financeiro com essa estratégia. E aí eu trouxe aqui para vocês o case do gigante do Airbnb, aonde o CFO, né, que é ali o Chief Finance Officer, ou seja, o cara do financeiro, o cara que está sempre reclamando com o que o marketing está gastando, ele traz aí a matéria falando que eles estão certos em mudar os gastos de desempenho para a construção de marca, porque quando eles investiram mais em construção de marca, eles conseguiram se posicionar melhor, eles conseguiram atrair os clientes com um ciclo de venda muito mais curto, ou seja, muito mais decididos, né? E eles conseguem alcançar o melhor resultado da história do Airbnb quando eles trocam esse investimento de performance para a construção de marca. Então fica aí um case para que vocês tenham em mente. E isso me prova que as empresas estão reescrevendo seu manual de construção de marca. O que significa isso? Que construir uma marca hoje é completamente diferente de construir uma marca há 10 anos, há 20 anos atrás. Quando você olha para o modelo tradicional, né, de se fazer negócio, de construir uma marca, de construir um negócio, você pensava no marketing. O que é o marketing? O marketing são os 4 P's, né? Preço, praça, produto e promoção. Então você pensava num produto, tendo um produto você pensava no preço, definindo o preço você pensava em qual o melhor canal para eu vender ele, e definindo qual o melhor canal de vender ele, você definia o promoção, que é, cara, o como eu vendo. Era basicamente assim que se pensava negócio há algum tempo atrás. E aí você tinha o marketing ele tinha o objetivo de criar o produto, posicionar o produto, distribuir o produto e vender o produto. Isso trazia as vendas, e as vendas te levavam até os seus clientes. Então, marketing, vendas e clientes. Quando você olha para essa jornada transacional, né, e você transforma a jornada em um funil, o que você pode perceber de desafio aqui interessante? Primeiro, aumentar as conversões não vai te ajudar a ver como usar os seus clientes como evangelistas para crescer o seu negócio de forma mais sustentável. Afinal de contas, o boca a boca, né, transformar o seu cliente em mídia, é uma das ferramentas mais poderosas de qualquer negócio. Quando você tem o seu cliente te endossando, te viralizando, te compartilhando, você alcança o ápice do marketing. Então, você tem esse desafio normalmente
quando você está jogando uma jornada transacional. Segundo, você não usa todo o seu potencial da sua base de cliente. Então você acaba olhando ali para a sua base de cliente porque você está preocupado em vender para todo mundo e vender a qualquer custo. Então você acaba não olhando para a tua base de cliente para conseguir ter inputs acionáveis que você consiga criar novas estratégias para aqueles perfis de cliente ou para aquele determinado produto. Então você está sempre ali vendendo o seu produto mais barato, o seu produto mais promocionado, o seu negócio como um todo, e você não está segmentando a sua estratégia. Quando você segmenta, turma, a sua estratégia comercial, seja ela por persona, seja ela por produto ou por uma determinada oferta que você crie, você não tem tração. Então o poder de você ter esse hiperfoco em algumas iniciativas na sua estratégia faz com que a sua estratégia ganhe tração. E a tração, ela acelera as informações, o que te dá a possibilidade de ajustar o percurso e ir ganhando mais velocidade na direção certa. E rápido tem esse risco. Muitas estratégias comerciais, muitas empresas que eu conheci, que eu participo, elas assumem um crescimento rápido sem olhar para essa informação, sem ter os indicadores, sem definir muito bem os processos, só aproveitando a oportunidade de ir rápido. E essas empresas, claramente, lá na frente, elas acabam indo rápido, mas indo para a direção errada. E o mais importante na estratégia é exatamente você traçar o trajeto entre o ponto A e o ponto B e conseguir criar previsibilidade. Eu acho que no final, o que a gente quer trazer aqui para vocês, independente da aula e do programa, é o como você define um plano, como você desenha esse plano e como você cria esses milestones a ser alcançados para tornar o seu plano algo tangível, não só na sua cabeça, mas para o seu time. Esse é o papel do gestor. O papel do gestor é ter a capacidade de ter a visão e conseguir transcrever essa visão em um plano que seja claro para passar para o seu time. E que aí você vai alcançar o quê? Você vai alcançar a previsibilidade. Você vai ter previsibilidade daquilo que você deve fazer, o como você vai fazer. E aí, obviamente, com o tempo e com a execução, você vai olhando para esses indicadores, vai vendo se esse caminho que você está percorrendo, essa oportunidade que surgiu no meio do caminho, ela está te levando para o ponto B, ou ela está te afastando do ponto B. Porque no final esse é o teu objetivo, é levar a tua empresa de X para Y, é levar a tua empresa de Z para A. Esse é o teu objetivo. E a sua estratégia tem que ser para isso acontecer, de forma rentável, de forma mais rápida e de forma ali tangível para o seu cliente. Nesse mesmo formato da jornada transacional, você vai perceber que o seu CAC ele vai ter uma tendência de aumento constante. E provavelmente, todo início do mês, você começa da estaca zero. O que eu queria provocar vocês aqui a pensar? Na hora de vocês pensarem estratégia, vocês não pensarem estratégia a partir do marketing, a partir do produto, né, da praça, da promoção, não. Mas sim vocês pensarem a partir dos clientes de vocês. Então o cliente, ele não é o resultado desse funil. O cliente, ele é o maior insight, o maior ativo que você tem para construir essa jornada, para construir esse funil. E lembrem-se, você não tem um cliente. Não é porque o cara pagou que ele é cliente e você vai botar todos eles na mesma caixinha. Você precisa criar perfis de clientes diferentes para você botar em caixinhas diferentes e isso automaticamente te permitir customizar a sua estratégia. É isso que a tecnologia trouxe para a área comercial. Você não precisa mais vender do mesmo jeito para todo mundo. Você pode vender de jeitos diferentes, para clientes diferentes, em canais diferentes. Esse é o poder da tecnologia, esse é o impacto da tecnologia em vendas. E é por isso que a gente traz essa provocação para vocês, para que vocês consigam fazer isso na estratégia, no negócio, no setor de vocês. Aqui no G4, por exemplo, a gente tem vários perfis de cliente. A gente tem um sucessor, a gente tem um herdeiro, a gente tem um empreendedor, a gente tem um gestor, a gente tem um executivo. E cada perfil desse, conforme a empresa vai crescendo e vai tendo capacidade de usar a tecnologia para segmentar ainda mais a nossa proposta de venda para cada um desses perfis, a gente vai conseguir entender qual é o canal certo para falar com aquele perfil, qual o ciclo de venda daquele perfil de tomar decisão,
quais são as influências, as percepções de valores que ele tem, quais são as objeções. Então a gente começa a construir uma estratégia muito mais assertiva de acordo com o nosso perfil de cliente. A gente define os canais que a gente vai se posicionar, que a gente vai se diferenciar, que a gente vai estar disponível a partir desses perfis de cliente para se comunicar de forma diferente. E é muito legal ver isso em empresas super tradicionais. O Itaú, por exemplo. O Itaú, ele anuncia de uma forma na comunidade, ele anuncia de uma forma completamente na Faria Lima, que é uma rua chique aqui de São Paulo. Ele anuncia de uma forma completamente em Pinheiros, que é um bairro com outro perfil de público. E na televisão a mesma coisa. O que você vê de anúncio do Itaú no TikTok é uma comunicação, é um garoto propaganda, é um tipo de produto que é completamente diferente no LinkedIn, que ele já está falando com o empresário, ele já está focando a comunicação dele para outro perfil de cliente. Então entenda isso que eu estou falando. Conheça o seu cliente, estude o seu cliente e contextualize a sua comunicação. Tenha uma comunicação programática. Não encontre a forma da sua empresa se comunicar. Isso é a identidade dela, mas ela usando essa identidade pode se comunicar de formas diferentes, em canais diferentes, para clientes diferentes. Inclusive, isso que eu estou falando dessa customização da comunicação é uma ferramenta de growth, que o Nardon, na aula dele nesse programa, ele consegue aprofundar ainda mais e trazer outros exemplos. Então, se liga lá na aula do Bruno Nardon, que com certeza você vai saber mais sobre isso e como isso ajuda no growth, né, na estratégia de growth do seu negócio. Bom, então o que vocês precisam para criar essa estratégia de flywheel e como isso funciona na prática? A primeira coisa, você precisa criar uma marca, você precisa investir na sua marca. Ou seja, você precisa fazer a sua marca ser conhecida e reconhecida pelo seu público-alvo. E não só o seu cliente, mas toda a rede de influência que no final do dia faz parte da compra, né, ou da influência ali do seu produto. A sua marca, conforme você vai investindo e ela vai ficando conhecida, ela vai tendo mais aderência quando você expõe ela em alguma mídia. O que significa isso? É como se você estivesse indo pescar num lago cheio de peixe. Se você for com uma vara, você vai pescar peixe por peixe. Mas se você constrói uma rede, você joga a rede, você vai pegar vários peixes juntos. Isso é a construção de marca. Exatamente esse é o grande valor. Ou seja, quando você tem uma marca conhecida, que você vai fazer um anúncio de media out of home, de TV ou de própria internet e a pessoa vê o teu anúncio, ela já se lembra da sua marca. Então, ela já está mais avançada na jornada ali, no comportamento de decisão de compra, para ela se interessar por algo, e isso vai fazer com que ela tenha mais interação nas suas campanhas. Então, provavelmente, quando você investe em marca, as suas iniciativas elas começam a ter mais aderência e a trazer mais conversão, mais resultado. A marca tem esse papel, ela tem um papel de conectar, de criar essa conexão, e isso gera ação. Agora, o persona, que é essa definição dos teus diferentes tipos de clientes, permite com que você construa conveniência, ou seja, você tenha mais contexto na comunicação. Então, um caso clássico aqui do G4. O nosso aluno, ele é empresário, ele é um gestor, ele é um empreendedor. Então, normalmente, durante o dia, ele está na correria do negócio. Ele está corrido, ele está resolvendo uma coisa, resolvendo outra, indo na fábrica, indo na reunião. Então, normalmente, a gente tem muita geração de lead, aplicação que a gente chama no formulário, no horário da noite. Então, o nosso time comercial, ele liga para o nosso cliente no horário da noite. Por quê? Porque a gente sabe que esse persona que liga à noite é um empreendedor. E quando a gente liga para ele esse horário, ele se sente surpreendido, ele fala, caraca, por quê? Porque a gente está entregando conveniência para ele. Eu estou falando sobre o que ele quer, eu estou negociando o que ele quer, no melhor momento para ele negociar e falar aquilo. O momento que eu não estou concorrendo com outros assuntos que estão rolando ali durante o dia. E com isso, você entende esse comportamento do seu cliente e aí, obviamente, você cria uma jornada de acordo com isso e a sua empresa passa a ser vista como uma solução. Então, todo aquele processo de compra é interessante. O seu cliente está aprendendo, está vivendo uma experiência. É assim para você comprar um Rolex, é assim para você comprar um iPhone, é assim quando você compra um barco. Você curte o processo de venda, porque ele exatamente constrói esse posicionamento e ele usa gatilhos mentais para que aquela compra seja vista por você como uma verdadeira solução. Nesse modelo, turma, quando você aceita esse modelo como sua estratégia central de negócio, você não deve mais ficar se comparando
ou reagindo ao que seu concorrente faz. Mas você deve se preocupar 110% com a experiência que você está entregando para o seu cliente. Você está entregando uma experiência durante toda a jornada, aonde o seu cliente te indica, aonde o seu cliente confia em você, você vira esse Trusted Advisor do seu cliente. Então esse é o teu foco, esse é a tua mentalidade, a mentalidade do seu time. Não é uma questão de, o concorrente fez isso, vamos fazer, não. Você realmente se compromete a fazer com aquilo que você sabe que vai entregar valor para o seu cliente durante toda a jornada. Então no G4, a nossa jornada começa lendo um livro, seguindo a gente no Instagram, ouvindo um podcast, e a jornada, ela é infinita. A jornada não é porque o cara marcou uma reunião e não comprou, que ele não pode virar audiência do meu negócio para eu mandar um livro para ele, dar um trial do Skills, convidar ele para o evento físico e tentar vender para ele de novo. Então quando você cria esse flywheel, quando você constrói esses caminhos, esse mapa de comportamento do consumidor, o consumidor ele nunca sai do seu ecossistema. Ele pode estar em momentos diferentes, mas ele sempre é uma oportunidade dentro do seu ecossistema. E o que acontece, né? O que o flywheel traz para o seu negócio? Basicamente, duas coisas: velocidade e sustentabilidade. Então você consegue, obviamente, ter um crescimento mais acelerado que o normal, mas trazendo a sustentabilidade de uma alavanca impulsionar as outras alavancas. Então, o que aumenta a velocidade que vocês podem fazer? Inbound marketing, produto lead growth, programa de indicações e construção de uma agenda de comunidade. O que diminui velocidade? Quando você não tem processos eficientes, quando faltam as rotinas e os rituais, ou seja, você não tem um time de alta performance que entende esse conceito de ecossistema, e quando existe o desalinhamento de interesse e expectativa do cliente. Anotem essa frase: alinhamento de interesse, gestão de expectativa. Isso é o verdadeiro encantamento de cliente. Se você quer ter uma base de clientes encantada com o seu negócio, se torne uma solução. Crie microserviços que entreguem valor para o seu cliente ao longo da jornada e alinhe o interesse e gerencie a expectativa dele. E aí, a gente pode aprender com o HubSpot, né, esse modelo de flywheel que eles usam. E quais são esses diferenciais desse modelo? Primeiro, você investir não só em vender, mas em construir audiência com conteúdo e comunidade. Segundo, você tem que engajar essa audiência para você criar confiança e realmente ter um relacionamento com ela. Terceiro, você vai expandir a memória, os sentimentos, os sentidos dessa audiência, entregando experiência, seja digital, seja física, para essa sua base de clientes, base de leads ali. E por último, você vai sempre estimular o seu próprio cliente, participar dessa comunidade, gerar conteúdo, gerando cada vez mais influência, mais audiência e conseguindo aumentar aí o seu número de indicações e também de endosso. Tem um podcast nosso aqui no G4 Podcast do Extremos com Mariano Gomide, que é o meu sócio e fundador da Vetex, que ele fala sobre isso. Ele fala: vender a Vetex é fácil. Eu não preciso ficar falando de produto, eu não preciso ficar falando de técnico. O que eu preciso para vender a Vetex é estudo de caso, aplicação, resultado, comparação, e a venda acontece. Por quê? Se eu consigo um cliente, se eu aplico ele, se eu tenho sucesso, eu documento esse sucesso, eu reverbero esse sucesso, eu sei que eu vou ter novos clientes. Então, mesmo uma empresa faturando bilhões em 45 países, você vê que a simplicidade na estratégia traz uma eficiência e um crescimento exponencial. E nisso tudo, eu construí uma tese minha, tá? Que eu queria compartilhar aqui com vocês. Qual é o passo a passo que aqui no G4 a gente constrói, a gente investe, a gente aplica para poder ser um ecossistema de vendas? Primeiro, jornada segmentada. A nossa jornada, ela é segmentada tanto por canal quanto pelos nossos diferentes perfis de cliente. Segundo, a reestruturação do nosso time, a rotina desse time e a cultura de vendas obcecada no cliente, para que a gente mais faça o cliente comprar do que fique oferecendo o produto para ele. E por último, essa obsessão por aprender a se comunicar de forma programática. O que é a comunicação de forma programática? A comunicação com valor. É no tempo certo, no local certo, com o formato certo. Então aqui, por exemplo, a gente vende muito pelo WhatsApp, a gente manda vídeo, a gente manda áudio, a gente tem várias técnicas e estratégias que a gente vai criando ao longo do tempo
para manter o nosso cliente engajado na conversa, seja por formato, seja pelo horário ou até mesmo, né, pelo canal que a gente está usando para ele. E aí, vocês chegam no final dessa minha aula aqui, que eu acho super interessante, de grande valor para vocês que estão começando essa jornada aqui nesse programa de gestão na prática, que é você fazer o exercício que eu vou deixar aqui para vocês. Existem 3 R's que declaram o sucesso de um negócio. E você precisa ter clareza das suas iniciativas, em qual desses R's elas estão impactando. O primeiro R é o R da receita, ou seja, quais são as suas iniciativas no seu negócio para você aumentar e para você trazer receita para o seu negócio, seja para fora ou para dentro da sua base. O segundo R, e o mais importante de todos, o R da recorrência. Galera, o lucro ele se encontra dentro da recorrência. O sucesso de um negócio se encontra dentro da recorrência. O que é recorrência? É a fidelização. Eu não estou falando para ninguém aqui sair criando programa de assinatura, mas eu estou falando para que você acompanhe o quanto o seu cliente compra de novo de você e principalmente sem você ter que investir em mídias para que ele se torne cliente de novo. A recorrência é a parte fundamental de uma estratégia de eficiência. E por último, a rentabilidade. A rentabilidade é aquilo que você vai melhorando a sua margem de contribuição de forma contínua, investindo em produtos, serviços e processos que você consiga alcançar uma eficiência muito maior. Esses são os 3 R's de sucesso: receita, recorrência e rentabilidade. Quando você encontra alguma iniciativa que impacte os 3 R's, você já sabe aonde você deve focar o seu tempo, o seu dinheiro e as pessoas do seu time. Espero que vocês tenham curtido. Essa foi minha aula aqui nesse programa Gestão na Prática e eu espero te ver em breve no G4 Educação.